Você, como eu, deve estar se perguntando qual vai ser o futuro da cirurgia plástica, quais serão os próximos desafios, as próximas ameaças que temos que superar. Eu sou Felipe Coutinho, sou candidato à presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Estou aqui com a minha tesoureira Vera Cardim, com o meu secretário Renato Freitas e com o nosso convidado de honra, o professor Bozola, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, uma referência nacional e mundial em cirurgia plástica, uma pessoa à frente do seu tempo, sempre com grandes ideias, capaz de enxergar muitas nuances da nossa especialidade, e nós estamos aqui preocupados com a invasão da especialidade, com o futuro da especialidade, com o orgulho de cada um de nós de ser cirurgião plástico e como lidar com esses novos desafios da mídia social, da odontologia, dos não médicos, todas essas questões que povoam o nosso cotidiano, a gente vai hoje debater e enxergar possíveis soluções. Vera, conta um pouco da sua convicção em relação ao futuro da cirurgia plástica. Pois é, eu sempre me preocupei muito com a parte médica, cirúrgica, e sempre fiquei muito afastada dessa parte social, né, da nossa especialidade, mas hoje me apavora a situação que nós estamos vivendo, essa pulverização e essa superficialização das coisas, das técnicas, dos conceitos, dos princípios que nos afastam cada vez mais da medicina e essa invasão de outras especialidades, mas as especialidades médicas, tudo bem, são médicos. Existem outras invasões não médicas que preocupam ainda mais, principalmente com as sequelas que elas impõem aos pacientes. Então, eu acho que já passou da hora de nós buscarmos um resgate desses conceitos médicos da nossa especialidade. Está na hora da gente arregaçar as mangas e trabalhar para trazer de volta o respeito e a profundidade médica da nossa especialidade. Perfeito, Vera. Na realidade, você resumiu todo o pensamento que eu tenho em relação à cirurgia plástica. A gente precisa resgatar isso. A nossa especialidade, ela está sendo pulverizada por outras especialidades e a sociedade não tem notado, sociedade civil não tem notado a diferença do que é fazer uma cirurgia com um cirurgião plástico ou fazer com um dentista, por exemplo. Então a gente precisa mostrar a importância da sociedade, a importância de ser operado por um cirurgião plástico. Então eu acho que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica precisa sim trabalhar para que a gente tenha o resgate da identidade do cirurgião plástico. Professor Bozola, o que é ser um cirurgião plástico nos dias de hoje? Qual é a sua avaliação sobre esse momento atual tão desafiador? Muito bem. Eu vou entrar um pouquinho, eu vou buscar um pouquinho na história do que está acontecendo. A cirurgia plástica foi uma especialidade formada a partir do que as outras não queriam e jogavam para cima, e o cirurgião plástico foi assumindo. E isso aconteceu nas congênitas, nos tumores de pele, nas feridas e etc., né? Principalmente na cirurgia reparadora. A cirurgia estética entrou aí depois da guerra, principalmente, com mais força. E aí então nós assumimos todo esse processo e criamos uma especialidade fantástica. Na minha opinião, nenhuma das especialidades de medicina é igual a nossa. E o que está acontecendo agora? O caminho contrário, nós estamos sendo pulverizados, estamos sendo tomados dessas áreas que nós criamos e que nós desenvolvemos. E isso está voltando para trás.
Isso aconteceu dentro, eu tenho cirurgia plástica há 50 anos que eu trabalho com cirurgia plástica. Isso aconteceu lá atrás, sem críticas a nenhuma das nossas gerações. O acontecimento foi por causa dos aspectos sociais. Nós tínhamos uma zona de conforto muito grande nas chamadas cirurgias que nós erradamente chamávamos de cirurgia estética. Não é? Todas elas são estéticas. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos uma zona de conforto e ficamos nela. E os nossos congressos rodaram em cima dessa cirurgia estética e a cirurgia reparadora foi ficando para trás. E, de repente, nós começamos a ter uma invasão da nossa especialidade em cima da cirurgia estética, certo? Por outros colegas médicos. E a cirurgia reparadora foi abandonada, e que eu chamo isso de evasão nossa e invasão das outras especialidades. Certo? Esse evasão e invasão foi criado por um colega nosso de Belo Horizonte, que falou sobre isso num artigo. Bem, então nós abandonamos a cirurgia reparadora, fomos invadidos na cirurgia estética e na cirurgia reparadora. E, além disso, criamos um outro problema, que foi o número de serviços credenciados para ter mais cirurgiões plásticos. O que eu não acho tanto erro, não, porque o número de médicos cresceu, a tendência é crescer mais, e nós precisamos de mais gente, sim. E aí, então, aconteceu agora, que é o problema que nós estamos aqui, é que, além de perdermos na especialidade para os colegas, que nós estamos perdendo progressivamente, isso é um ponto de ação importantíssima que nós temos que trabalhar, nós estamos perdendo para outras profissões. Agora, não é só dentista, não. Daqui a pouco, qualquer pessoa vai começar a fazer preenchimento e cirurgia plástica. Então, o Renato mostrou um ponto importantíssimo. Quer dizer, nós temos que ir nesse ponto, que é o fundamento. E também buscar uma maneira de recuperar as invasões de onde nós nos evadimos. Então, tem jeito? Eu acho que tem. Primeiro, nós temos, a sociedade brasileira tem que ter uma mídia própria. Não tem como não ser. E essa mídia, ela tem que ser uma mídia trabalhada, bem feita, para divulgar para a sociedade. Vocês disseram isso aí, está claro. A sociedade não nos reconhece. E aí virou baderna. Você, Renato, falou isso. Ninguém sabe se o dentista sabe ou não sabe operar. Como ele cobra baratinho no consultório, o paciente vai. Mas por que o paciente vai? É porque cobra só baratinho? Não, é porque ele não conhece. Exato. Ele não tem o conhecimento de que aquilo que aquele indivíduo está fazendo está errado. Não é aquilo. Eu tenho um caso, por exemplo, na minha cidade, que uma tia matou a sobrinha no consultório, as duas dentistas, fazendo uma lipoaspiração de papada. Certo? Não se sabe se foi uma perfuração de traqueia ou se foi um efeito colateral de anestésico local. Ela chegou no hospital morta. Imagina, quer dizer, foi falta de conhecimento, inclusive, na minha opinião. Certo? Das duas. Mas a gente tem que resgatar, por exemplo, fratura de face. Hoje, poucos cirurgiões plásticos fazem. Exato. E os pacientes acham que quem faz é o bucomaxilo somente. Exato, exato. Não que eles não possam fazer, mas nós temos que fazer. Exato. E aí, do ponto de vista dessa estruturação interna, porque a sociedade brasileira, nós não precisamos nos preocupar mais com congressos, com reuniões, com jornadas, que essas organizações são todas, não são perfeitas, mas quase. Então, eu acho que essa preocupação não existe mais. Nós temos que trabalhar outras áreas, outros espaços. Um deles, por exemplo, nós temos que pegar... a formação do residente ainda está muito falha.
No Brasil, a gente sente essa formação falha. Mas por que a formação é falha? Porque o residente, ele já entra na residência para fazer as 5 ou 6 cirurgias que ele pode ganhar algum dinheirinho. E ele está competindo num espaço cada vez mais restrito, porque aumenta o número de cirurgiões plásticos. Nós temos que abrir o espaço da reparadora. Se nós abrirmos o espaço da reparadora, onde o residente sai e vai ganhar dinheiro para viver bem na reparadora, ele não vai fazer a cirurgia estética, que a cirurgia estética, do ponto de vista de consultório, é mais complicado. Na minha opinião, aí está o grande problema, que chama-se tabelas. Tabelas de SUS e tabelas de convênio. Elas são hoje totalmente ultrapassadas na descrição do que é feito e nos valores. Então, se a sociedade conseguir negociar isso, e na minha opinião a negociação tem que ser a formação, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica teria que fazer uma cooperativa médica para sentar com o SUS e os convênios. E aí negociar, não valores de privados, mas valores que sejam pelo menos justos, porque hoje eles não pagam as despesas. Eu tenho experiência própria lá em São José do Rio Preto com a pós-bariátrica. A gente sentou, negociou com os convênios, não é um pagamento excepcional, mas é um pagamento que o indivíduo, se fizer só pós-bariátrica, ele consegue sobreviver. Então, a minha opinião é que a sociedade tem que pensar dessa forma. Eventualmente, uma cooperativa, e essa cooperativa teria força para chegar e falar, olha, ou vocês pagam isso ou nós não temos como trabalhar. Então, esse aspecto aí eu não vejo como ser diferente, essa negociação. E dentro da sociedade também, eu falei em formação do residente, nós precisamos acabar um pouco com o nosso complexo de vira-latas. Nós temos aí, dentro da nossa estrutura, nós temos uma revista brasileira que não é lida. Eu pergunto para os meus residentes se ele conhece um artigo que eu escrevi na revista passada e ele não leu. O meu residente não leu. Então, olha só onde nós chegamos. Então, como fazer ler? Simplesmente a prova de especialista colocar 20% da prova de perguntas de artigos da revista. Vocês vão ver como eles leem a revista. Certo? Eu acho que é um absurdo. Eu tenho muito amor pela revista, porque ela nasceu em São José do Rio Preto pelo Dr. Melquides. Eu era o papagaio de pirata do Dr. Melquides. Entende? Então, eu vejo isso, e a nossa revista não vai crescer nunca, se nós não fizermos isso. Eu estou chamando a atenção da revista porque nós temos que estimular o nosso cirurgião plástico a escrever e publicar aqui. Porque não tem impacto. Não vai ter nunca, se os bons artigos forem para as outras revistas. Eu vou exemplificar isso, que na década de 50, ano 51, foi fundada a Plastic Surgery. Se não me engano, 51. Antes disso, era o Brits que mandava no mundo. Os americanos fundaram a revista e pararam de publicar no Brits e jogaram tudo em cima da deles. Eu tenho na minha biblioteca a primeira revista do Plastic Surgery. Fininha, vagabundinha, certo? E hoje é o Plastic Surgery. Por quê? Porque houve um patriotismo dos americanos em botar na revista deles. E aí a revista cresceu. E nós não estamos tendo, nós estamos tendo o complexo de vira-latas. Nós viramos as costas para a revista. Eu acho que é perfeito. A gente tem a segunda maior sociedade e não tem uma revista. Nós teríamos que ser a segunda revista do mundo, né? Sim. Então, estimular o nosso cirurgião plástico a escrever, a publicar na nossa revista. As pós-graduações exigem que nós publiquemos lá fora, em revista de impacto. E eu já cheguei a conversar com pessoas. Todas as nossas revistas de outras especialidades também tinham que estimular a publicação na nossa. Então, esse é um ponto
que é muito importante. Então, eu vejo assim, dentro nós temos poucos problemas, mas o nosso problema fora é muito maior, que é o enfrentamento, e não adianta, é através da mídia social, através da revista, da televisão. Eu cheguei uma vez a propor para um presidente criar um programa de televisão da sociedade brasileira. E se essa diretoria quiser, eu consigo isso em São José do Rio Preto, que tem um canal que sai de lá. Eu tinha, inclusive, negociado isso já, mas não vingou. Um programa de televisão de 1 hora da sociedade brasileira, com coisas bem feitas, eu tenho convicção de que nós matamos a metade do problema. E hoje, além da televisão, esse canal pode ser replicado no YouTube, no Instagram, em todas essas formas de divulgação que a mídia social hoje nos permite. O que me chama a atenção, e vocês que trabalham com residentes, a Vera, o Renato, o Bozola, é que eu vejo que a gente precisa resgatar o orgulho do cirurgião plástico, de ser cirurgião plástico, e entender que o que ele faz é tão maravilhoso que os outros querem fazer. Então a gente vê o orgulho das outras especialidades de peito cheio falando que eles fazem cirurgia plástica. E nós precisamos resgatar que nós estamos à frente deles, porque nós somos os verdadeiros cirurgiões plásticos e eles estão nos clonando, pegando carona na nossa notoriedade, nesse nome tão forte que é ser um cirurgião plástico, e nós estamos, de uma certa forma, enfraquecidos. E é isso que a gente quer resgatar. Em cada um, essa força de saber que nós somos melhor que os outros. E o Renato, que tem os residentes, a gente vê como varia de serviço para serviço. Os residentes do Renato, eles têm esse orgulho, essa diferença na qualidade, na formação impecável. E essa é uma das nossas propostas, é fazer com que os serviços de excelência abriguem os colegas que estão num serviço credenciado com menos possibilidade, mas isso não pode encurtar o caminho dele para ser um bom cirurgião plástico. Então, uma das nossas propostas é justamente fazer um intercâmbio entre os serviços que se destacaram e absorver de outros serviços para que todos tenham uma formação de excelência e entrem nesse mercado de igual para igual. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Esse resgate que nós estamos com problemas com as outras profissões, é um resgate principalmente da cirurgia estética, das chamadas estéticas nossas. A reparadora, ela vai precisar daquilo que eu disse em relação a uma possibilidade de uma cooperativa e etc. E eu vou contar uma historinha para você. Normalmente, quando o residente termina, eles vão agradecer e tal, e eu faço a seguinte orientação. Cidade você vai? Eu vou para tal cidade. Procura o diretor clínico do hospital que você quer trabalhar e vai demonstrar para ele, certo? Vai falar que você vai, se tal, aceita currículo e tal. E é muito comum os residentes se assustarem, porque ele fala com o diretor clínico do hospital, aí o diretor, nós precisamos ter aqui sim, porque precisa fazer abdômen, mama. Ele fala, não, mas eu trabalho também com trauma de face, com trauma de mão, com câncer de pele, com feridas. Ué, mas a cirurgia plástica faz isso? Olha só, onde nós chegamos. Entendeu? Nem o diretor clínico do hospital reconhece mais a gente como um cirurgião mais completo e reparador. Falha de quem? Minha opinião, nossa. Falta divulgar, é o que a gente falou. A sociedade civil tem que saber o que a gente faz. Exato, ela não reconhece, a sociedade civil não reconhece. E também por isso ela procura a outra profissão e a outra especialidade. E tem o outro aspecto, que é o aspecto financeiro, né? O dentista hoje, ele está com um ganho limitadíssimo.
É uma profissão que está complicadíssima. Ele achou um espaço para entrar, que é o espaço dessas coisas faciais, preenchimentos, etc. Ele achou o espaço. E aí ele vai no consultório e ele, dentro do consultório, faz uma cobrança que, perto daquilo que é o correto, é irrisória. E o indivíduo se entrega, por falta de conhecimento e pelo valor. Perfeito. Agora, Bozola, eu queria te perguntar, o jovem, que eu acho que essa é uma área que a gente hoje tem que trabalhar, que é os jovens que estão saindo da sociedade. Por que ele precisaria estar na sociedade? Ou seja, ele pertencer à nossa SBCP. Qual a razão que você acha que é a principal ele estar dentro da sociedade? O que ele ganha sendo membro da sociedade? Qual que é? É justamente porque ele não ganha que ele sai. Nós precisamos criar procedimentos e processos de que aqui, dentro da sociedade, ele tem uma certa proteção relativa à profissão. E nós não damos essa proteção nenhuma. Nem jurídica, nem de, vamos dizer, profissional, nem de ensinamentos para ele em relação ao trabalho dele. Agora parece que as coisas estão começando a surgir por aí, não é? A minha opinião é essa. Ele fala, por que eu vou fazer parte da sociedade? Ela não me ajuda em nada. Então ele não quer gastar o dinheiro, um pagamento que é irrisório, né, da anualidade, mas ele... E também está ligado a uns aspectos, vamos dizer assim, sociais, né? O médico, não só a cirurgia plástica não, viu, gente? O médico está sendo desprestigiado a todo momento, em todos os lugares do país. E isso está refletindo também no nosso lado. Como você disse, como nós tínhamos um glamour de ganhar muito, e que ainda é o que restou da área médica, que se ganha algum dinheiro privado, porque o restante ficou na mão do SUS e do convênio que paga mal, então todo mundo vem aonde tem a carne. Não tem natural. Será que a sociedade não está perdendo o protagonismo na formação também? Com esses vários cursos? Por exemplo, eu quero aprender plástica de face, hoje eu tenho pelo menos 5, 6 cursos para aprender. Quero aprender plástica de mama, vários. Será que a sociedade não está perdendo esse protagonismo com esses cursos isolados de pessoas que a gente não vai discutir qualidade, são muito boas, mas que poderiam estar sendo feitos na nossa sociedade? E é isso que é um dos pontos que o Felipe talvez vai falar mais tarde aqui, do que a gente está pensando, que é a sociedade ser o local onde as pessoas procuram para aprender, já que o principal mote da nossa sociedade é ensino. Sim. Mais do que tudo. Sem dúvidas. A sua colocação, esses cursos que existem aí, uma grande parcela deles são por pessoas que não têm a capacidade para dar aquele curso, não. Mas eles estão fazendo, na minha opinião, um termo até muito estranho, né? Apelando, porque nós estamos numa fase crítica do ponto de vista de economia e o número de cirurgias baixou para todos os cirurgiões plásticos. Então o indivíduo se vê, fala, eu vou fazer um curso porque eu vou ganhar algum dinheiro. Ele não está preocupado em fazer o curso para ensinar aquela pessoa. Resgate da sociedade. A sociedade teria, sim. Ela programa um curso e vai fazer um curso sobre isso, sobre aquilo, certo? Cursos permanentes. De imersão. Cursos permanentes. E foi exatamente o que o senhor falou. A sociedade não pode ser só o lugar onde a gente faz os eventos, os congressos. A gente tem que retomar esse protagonismo do ensino, porque toda essa transformação ela é muito dinâmica. Hoje, o que o associado mais procura e precisa são os cursos de formação. Então, na nossa gestão, nós vamos trazer esses cursos para dentro da sociedade. Nós vamos entregar para o sócio o que ele quer.
ele quer hoje fazer imersão em face, em cirurgia da mama, em cirurgia do nariz, é isso que a gente tem que trazer. Não adianta a pessoa... Estava conversando com a Vera, ninguém vai aprender nada assistindo aula de 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, ultrapassou o tempo, não dá tempo de moderar. Isso é um caráter meramente informativo, mas o que a gente quer resgatar é a parte formativa, de trazer os cursos que realmente fazem diferença na formação do cirurgião plástico, principalmente do cirurgião plástico jovem. Vera, dê a sua opinião, por favor. Eu acredito que isso talvez seja o grande mote de tudo que a gente pensa, né? E me preocupa muito essa necessidade dessa imersão. A gente realmente não aprende nada com uma aulinha de 10 minutos num evento. A gente vai aprender se nós tivermos um fim de semana com hands-on, com embasamento profundo, científico daquelas técnicas, e o que a gente gostaria de ter e o que se pretende é tentar organizar realmente cursos que a pessoa faz o curso, ela sai sabendo fazer aquela técnica e entendendo o que ela está fazendo, o principal, né? E isso a gente vai ter que pensar uma forma de, inclusive, trazer os professores de forma paga, para que o porquê que em todas as áreas da indústria, do comércio, todo mundo vai dar uma palestra, ganha 300 mil reais, 400 mil reais para dar uma palestra de 20 minutos. Nós pagamos inscrição nos eventos, nós passamos noites inteiras montando aulas e aí a gente não ganha nada. Então isso também desestimula muito. Se paga, ginecologia exatamente. Se paga, outra dermatologia. Eu acho que tudo isso tem que mudar. A gente precisa realmente criar uma situação em que se possam fazer imersões efetivas nas técnicas principais e ensinar de verdade esses colegas, porque a sociedade atualmente ela é puramente punitiva. Ela pune, ela isola. Aquele ali foi lá e deu uma aula no BAPS, deu uma aula na Otorrino. Aí ele não fala mais nos nossos eventos, ele não participa mais. Eu acho que nós temos que nos unir. Essa pulverização e essa segregação de quem sai fora buscando conhecimento ou até ensinar os outros, eu acho que nós temos que nos unir, nós temos que crescer e não ficar nos atacando uns aos outros. Eu gostaria de acrescentar, Vera, sobre esse aspecto dos cursos. Esses cursos são feitos e o local, etc., o indivíduo recebe lá do aluno uma quantia exorbitante, certo? A sociedade pode assumir, sim, do jeito que você falou, do ponto de vista empresarial, certo? A sociedade vai lá e você pode dar um curso aqui de cirurgia crâniofacial, assim, monta junto com você, e aí o valor que pago, porque as pessoas têm que pagar para aprender, sim. Não tem outra forma. Você disse sobre as palestras, é exatamente isso. Todas as áreas da medicina e todas as áreas fora da medicina é empresarial. Recebem bem. E nós temos uma experiência aí de anos e anos trabalhando e podemos ensinar tudo aquilo gratuitamente? Não. E a sociedade pode assumir isso, ganhar com isso também, porque ela vai ajudar a estruturar tudo isso, e o professor ou os professores que estão ali dividir em dois, metade é da sociedade, metade é do professor.
Essa é a ideia da tesouraria do próximo Ótimo. grupo. Esse é um dos Se nós pontos que a gente tem pudermos- pensado, exatamente pudermos isso. fazer Que a isso. sociedade subsidie esses cursos de face, Aham. que são de 40, 60, 80 mil reais. A sociedade, é caro, porque tem o cadáver que custa também 15 mil. Porém, a sociedade pode subsidiar. Nós temos um monte de empresas que têm interesse nisso. Vamos dizer, um curso de preenchimento, você pode ter a empresa patrocinando e você subsidiar isso, em vez deles pagarem 20 mil para fazer o curso, eles vão pagar lá 2, 3 mil e a sociedade ser o local de conhecimento, Sim. aonde vai se aprender. Exato. Isso é um dos pontos que a gente tem pensado como pontos para a nossa chapa. A sociedade tem que assumir essa posição de empresa, né? Nós nunca assumimos isso. Tá bom, é não lucrativo, mas é uma empresa e é uma empresa grande. E a gente tem que raciocinar nesse sentido também. Sem dúvida. E uma coisa bastante disruptiva que está acontecendo nessas eleições, porque sempre foi uma sociedade voltada para os membros titulares. Então é um pequeno grupo que se repete ano após ano e que está no controle da sociedade, que pensa da mesma forma ao longo de décadas. E agora você, especialista, vai votar. Então é você que vai transformar a sua sociedade. É a partir do seu voto que as coisas vão mudar. Porque antes era um grupo pequeno, agora são todos interferindo nos destinos dessa sociedade, que é a sua sociedade. Então, junto com você, é que nós vamos conseguir essa transformação. E nós somos a chapa que quer ouvir a demanda dos especialistas, a demanda dos jovens, porque entendemos que é uma sociedade bastante dinâmica. E o que há 2 anos se pensava de um jeito, hoje mudou. E a gente está aberto para incorporar essas mudanças e seguir mudando de acordo com as necessidades de mercado, de formação e tudo isso que traz esse desafio mais interessante ainda, porque sabemos que não é uma coisa estática, é uma coisa que com a mídia social, com a tecnologia, a gente vai se aprimorando. Então, só para reforçar, o seu voto é que vai fazer a sua sociedade ser a sua cara. Então, membro especialista, essa rodada, essa eleição é de vocês. E são vocês que vão trazer essa nova cara para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu queria fazer uma outra questionamento ao professor Bozola, que é assim, o seu serviço de residência, ele é completo? Não. O meu também não. Então, assim, dentro disso, o que a gente tem pensado, como chapa, a gente está pensando em fortificar o serviço, para que a gente possa, no seu serviço, por exemplo, não tem craniofacial, ou não tem microcirurgia, ou não tem queimados, por exemplo, em que a gente possa fazer essa interação entre os serviços, e isso seja controlado pela sociedade e não individual. Eu, pessoalmente, no Paraná, eu recebo residentes, vou receber agora de Belo Horizonte, eu recebo residentes dos outros serviços do Paraná para treinar a fissura palatina. Mas isso poderia ser capitaneado pela sociedade. Sim. Então, a sociedade fala, quem tem fissura? Nós temos esses 10 serviços que treinam fissura. Então, vamos fazer um programa nacional para que os residentes do Brasil todos façam isso, né? Como o senhor faz para treinar os pacientes, os residentes em situações que o senhor não tem? Por exemplo, vamos dar um exemplo, microcirurgia. Como o senhor resolve isso, por exemplo? O serviço nosso, ele é de formação de base. Nós temos traumas em geral, nós temos ferida, nós temos a parte das cirurgias naturais, reconstrução de mama, câncer de pele. Então nós temos um espaço de trabalho muito grande. Na área de queimaduras, nós atendemos queimaduras da região, mas eu não tenho um centro de tratamento de queimados. Aliás, eu estou com o projeto pronto aqui na minha bolsa para entregar para o secretário de saúde do estado de São Paulo,
que é de São José do Rio Preto. Então agora, de repente, eu posso conseguir o centro de tratamento de queimados. Mas a gente atende, e o queimado que não é grave, nós mesmo cuidamos. Se ele é muito grave, ele tem que ser transferido para um centro de tratamento e nós temos que deixar que vá. Cirurgia crâniofacial, que eu acho que numa formação de base, a crâniofacial não precisa ter muitos centros, não, da parte crânio. Da facial precisa mais. Eu tenho algumas coisas, mas eu perdi muito para a otorrinolaringologia, certo? E a gente tem trauma de face e eventualmente alguma coisa. Fissurado. Os fissurados, nós temos uma parte de fissurados, mas ainda é pouca. Por quê? Porque a nossa região é de Bauru. E nós temos, em Bauru, da nossa área, quase 900 pacientes tratados em Bauru. E eu estou pleiteando o credenciamento para que o fissurado da nossa região fique conosco lá na faculdade. Também é um pedido que eu estou trazendo para o secretário. Entendeu? Então nós temos falhas. Agora, essa conexão, microcirurgia, eu estou fazendo uma conexão com Barretos, que Barretos tem uma microcirurgia altamente desenvolvida. E tenho lá uma residente, terminou a residência, ela já vai ser contratada para o nosso serviço. Quer dizer, a gente também tem que buscar espaço para ajustar, mas a sociedade pode perfeitamente fazer isso que você está falando. Eu, por exemplo, não tenho área de crâniofacial. Mas eu acho que o cirurgião plástico precisa ter o conhecimento disso. Ele pode não fazer. Ele não vai gostar nunca. Se ele não for exposto, ele não vai gostar. Então precisa ter, por exemplo, vocês, a Vera, para ver como é que funciona. Senão ele não vai. O meu serviço não tem queimados, por exemplo. E aí eles passam num grande serviço do Paraná, evangélico, que é um hospital em Curitiba, que trabalha com queimados. Então essa interação é feita porque eu converso com o chefe do evangélico, mas isso poderia ser feito pela sociedade, porque tem muitos serviços que não têm queimados e poderiam sim fazer estágios, por exemplo, nesse hospital evangélico, que é um grande hospital de Curitiba. Então, assim, eu acho que isso são coisas que a sociedade pode assumir na formação do trocar estágios, não tem dúvida. Seria o ideal. Eu tenho coisas lá, por exemplo, a área de reconstrução de mama, nós estamos fortíssimos. Nós temos cirurgia de reconstrução de mama toda semana. Praticamente hoje, 3, 4 cirurgias por semana. Então eu posso trazer alguém para aprender a reconstrução de mama. Né? A parte de cirurgia estética, por exemplo, abdômen e mama está sobrando. Então pode sim trazer gente para aprender. Centro de formação, eu me lembro, o Felipe era coordenador na época do Pérola Byton. Muita gente foi formada no Pérola Byton. Sim. Então, reconstrução mamária, e esses centros, Bauru, Sinar Fissura, eu acho que a gente tem que usar esses centros como centros de formação. Porque a gente pode usá-los no sentido bom de a gente mandar residentes do Brasil todo para serem expostos à fissura, serem expostos à reconstrução mamária, crâniofacial, fratura, senão eles não vão gostar nunca, porque eles não vão ter contato. Como eu vou gostar? Não, essa aula eu não vou fazer nunca, mas quando eles vão ao centro de fissura, eu recebo bastante gente, as pessoas falam, nossa, mas que cirurgia legal. Como a cirurgia, ontem, estava comentando com a Vera, que a gente fez ortognática essa semana lá, os residentes, eles falam, nossa, mas que cirurgia interessante, porque você muda, é uma outra pessoa que sai da cirurgia. Então, eu acho que a gente precisa, e a sociedade deveria ser o local para que a gente faça isso. Mas na ponta, desculpe, Felipe, na ponta nós precisamos ter um pagamento justo por essas cirurgias, porque senão você não vai fazer o indivíduo gostar e ele vem e faz estética. Eu tenho uma exigência com o residente, é obrigado a participar das cirurgias reparadoras. Se deixar por conta deles, eles só querem fazer as estéticas. Certo? Então, na ponta, tudo isso que nós estamos falando, na ponta nós temos que ter o ganho.
Tem que ter o ganho, mas pegando o gancho, a gente notou isso na época do Covid. Quando a gente parou de trabalhar, só continuavam trabalhando cirurgiões que faziam reparadora, porque o câncer de mama continua existindo, Exato. o câncer de pele, os pacientes com fissura. E aí a gente continuou, quem faz reparadora, tendo ganho. Quem fazia somente estética não teve ganho. Nesse período ficou 90 a 120 dias sem trabalhar. Então as pessoas viram que é importante você não ficar restrito às 6 cirurgias, como o senhor comentou. Eu acho que a gente precisa e a sociedade é o local para isso. Sem dúvida. Uma outra questão é que a sociedade tem que ser o ponto de encontro de todos os cirurgiões plásticos, e está mais do que claro que nós precisamos interagir com as outras especialidades, porque a medicina, ela depende de você se expor a outras soluções. Então o cirurgião plástico tem uma interface com o otorrino, com a cabeça e pescoço, com a mastologia, e isso só agrega valor. Nós somos vítimas de uma sociedade, como a Vera falou, extremamente punitiva. Eu tive que fazer cursos que eu fui escondido, a Vera foi dar aula para otorrino e foi repreendida, várias situações constrangedoras nessa época em que se pensava, e aliás é o que se pensa até hoje, e nós estamos aqui para transformar justamente essa postura, que tínhamos que nos fechar nesse nosso mundinho e que nada ia nos acontecer, e a vida ensinou que esse foi o caminho completamente errado, que nós precisamos ampliar esse nosso intercâmbio com os outros colegas. E é o que a gente fez durante muito tempo. A gente convidou o Toriumi para vir ensinar a cirurgia de nariz. Ele é otorrino. Olha o cinismo nosso. Queremos cercear a interface com os colegas otorrino, chamando pessoas que não são cirurgião plástico para dividir o seu conhecimento. Veja como a gente tem que estar com a cabeça aberta, porque a gente quer aprender e crescer. Vera, conta um pouco como você passou essa situação e como você enxerga que deve ser a interface da nossa especialidade com o resto do planeta Terra. Eu acho que a gente tem que aumentar os nossos horizontes e nós não podemos nos afundar nesse isolamento. E é um isolamento, eu acho que é muito artificial, né? Eu acho que é mais uma postura antiga, não sei, não gosto desse tipo de postura, porque nós temos muito a aprender com os nossos colegas médicos, né? E em cada área nós recebemos grandes ensinamentos. Por exemplo, na fonoaudiologia, na ortodontia, na psicologia. Meu Deus, o cirurgião plástico que não sabe alguma coisa de psicologia, ele vai ser processado o tempo todo, porque os nossos pacientes, a clínica dos nossos pacientes é psiquiatria, certo? Então, nós temos que ter essa interface, nós temos que ter esse convívio com as outras especialidades e ensinar a eles também, por que não? Mas receber o ensinamento deles. Eu acho que nós precisamos abrir os nossos horizontes, sem dúvida nenhuma. Eu vou acrescentar no complexo de vira-latas sobre isso, até entre nós. Existe nos nossos regulamentos da sociedade que os cirurgiões brasileiros não podem fazer palestras como fazem os estrangeiros. Eles só podem participar de mesa redonda. Imagina quanta gente boa para ensinar o residente, fazendo boas palestras, e não pode, porque o regulamento não permite. Isso para mim é o viralatismo maior do mundo, né? O regulamento também não permite que especialista fale em eventos, em mesas redondas, né? Então, a gente sabe que tem tanto especialista maravilhoso fazendo coisas excepcionais, ele não pode falar, porque ele não é titular.